incessantemente, vigiai e orai. Vigiai e orai, incessantemente, vigiai e orai. Vigiai e orai, incessantemente, vigiai e orai. Vigilância. Programa exibido na Rádio Rio de Janeiro, no dia 28/5/1995. Dr. Roberto Silveira, Chá das 5. Muito bom dia, que Jesus nos abençoe. Pequenos detalhes, minúsculos incidentes e inexpressivos fatos que acontecem ininterruptamente durante a vida de qualquer um representam um extraordinário manancial de ensinamentos, verdadeiras enciclopédias que, se um dia pudessem ser gravados em videocassete e apreciados no final de cada dia, que formidável escolaridade teríamos para melhor viver. E aproveitando esta manhã de mais um domingo, vamos a um exemplo do que estamos dizendo. E veloz e decidida, lá vinha ela, voraz em busca de seus místeres. Voava em linha reta, inteiramente cega, dirigida exclusivamente pela sua desenvolvida instintividade, bem sensibilizada pelos aromas penetrantes da flor viçosa e perfumada. Mas quando da bela roseira ela, séria e compenetrada abelha, se aproximou, trombou vagarosamente com o meu braço. Assustada e ainda entontecida pelo inesperado choque, embarafustada entre pelos da epiderme, olhou fixamente para mim. Um monstro aos seus olhos, fez-se contraída, retesou o corpinho delicado e zás, espremeu seu aparelho de descarga e o temido ferrão logo apareceu ameaçador. Entretanto, bendita penugem, que como um manto compacto impediam o contato da arma do furioso inseto com a minha pele, salvando-me, portanto, das injúrias daquele ataque. Automaticamente, como um reflexo, levantei a mão esquerda espalmada e já preparava o tapa vingador quando o importante pequeno departamento responsável pela reflexão se fez rápido e atuante, e às custas de instantâneas providências da consciência, conseguiu interromper em meio caminho aquele tabefe já detonado. Afinal, falou bem alto, a vigilante reflexão do mais forte. Por que matar aquela pequenina abelha cujo virulento e doloroso ferrão nem ao menos tocou minha pele? E sentindo-me como um vitorioso, já me preparava para delicadamente espantar o inseto e arremessá-lo bem longe quando, vindo de algum lugar, alguém sussurrando ao meu ouvido, exclamando parabéns, manifestou sincera exaltação de contentamento. Segundo acrescentou, havia eu finalmente vencido um pequenino round na luta cruenta e mortal que há alguns anos estava empreendendo contra a minha teimosa e viciada instintividade desafiante e quase sempre vitoriosa sobre a razão, que tanto empenho eu procurava fortalecer. Uma luta árdua em que um mal habituado e sempre obedecido ignorante vê-se enfrentado pela voz frágil da razão. É, ou melhor, deveria ser, um combate sem tréguas que a cada episódio, pequenino ou não, deveria representar vitória espetacular quando a vigilante reflexão vencer ou então uma derrota frustrante e desmoralizante para o esperançoso combatente. Assim aconteceu com aquele maldito palito de fósforo que, depois de acender o bico de gás do aquecedor do banheiro, era invariavelmente lançado na pia
e, via de regra, mais tempo ou menos tempo, instrumento para provocar seu entupimento. Quanto tempo de derrotas seguidas que somente eram conscientizadas e sentidas quando a esposa dedicada, desentupindo a pia do banheiro, queixava-se de alguém que impensadamente teimava em jogar palitos de fósforo usados na pia. Assim é a operação de vigilância. E como o próprio nome bem indica, é vigilância mesmo. 24 horas de constante atenção sobre os próprios comportamentos, conscientizando-os e somente deixando realizar aqueles previamente aprovados de acordo com um código previamente estabelecido, autoconsiderado como seu. O Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo é profundo e rigoroso código de ética. O amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, constituído pelas duas vertentes de extraordinária rigidez ética, de perdoar 70 vezes 7, e o vai não peques mais, é preocupação constante que a cada instante vai se tornando mais difícil de ser seguido e mantido como um hábito bem reflexivo. Temos observado como é difícil a observância desses propósitos nos outros, e nem de longe podemos imaginar nossas distrações e omissões. Alguns estudiosos dessa matéria em geral, gurus e mestres orientais, têm chamado a atenção para um treinamento que, embora fácil de ser ensinado e ainda mais fácil de ser lembrado, é entretanto bastante difícil de ser realizado. Refiro-me ao conhecido jogo do eu, do mi, do migo, do meu. São 4 palavrinhas que lideram sempre as estatísticas das palavras pronunciadas pela grande maioria dos indivíduos. Em todas as conversações, seja as quais forem as suas motivações, essas 4 palavras são pronunciadas muito mais vezes do que todas as outras somadas. Reparem todos vocês nessa realidade. São outros e imaginem como também as dizem com frequência. Porém, como pretende o exercício, estivermos atentos a que dizemos e falamos, vamos não somente constatar a veracidade dessas observações, como principalmente evitar o uso exagerado delas, substituindo-as conscientemente ou as substituindo convenientemente. Depois de algum tempo de aprendizado constante e perseverante, sem exceção, o indivíduo, sem perceber, vai falando diferentemente e muito mais ouvir do que falar de si mesmo, o que representa extraordinária positividade. Falar de si, como é, infelizmente, a regra geral, é no mínimo atestado insofismável de incontrolado complexo de inferioridade. Igualmente, exercícios tais como esse oferece condições para uma vigilância ininterrupta, nos fazendo sempre atentos à necessidade de sermos mais agradáveis e úteis aos nossos interlocutores, além de mais hábeis nas argumentações, isentos de ferir ou de injuriar e, acima de tudo, não os deixando magoar. Assim, deve ser a preocupação do aprendiz do Evangelho. Porém, quando tratar-se de ofensas físicas que concorrem para, além de tudo, dores e sofrimentos materiais, a vigilância e ao autodomínio são mecanismos bem mais complexos, e daí a satisfação que sentimos e as congratulações que recebemos quanto ao episódio acontecido no jardim da minha casa. Quando, ao admirarmos uma bela e perfumada rosa do tipo príncipe negro, uma flor tingida por um vermelho bem escuro e aveludado que faz maravilhosa, fomos atropelados pela veloz e distraída abelha que, embora totalmente culpada da colisão,
ainda com raiva incontida, tentou nos castigar com seu ferrão. Mas bendito esforço de procurar refletir que nos impediu de assassinar a pobre abelha. Mas com tristeza ficamos a pensar, e se ela em algum lugar de pousar em nosso braço tivesse se chocado com o pescoço, onde os pelos são de menor espessura, e certamente o ferrão haveria de nos alcançar, será que estaríamos festejando aquela vitória da reflexão? Ou quem sabe, continuaríamos a lamentar nossa irrecuperável instintividade agressiva. Viva a abelha, que teve o bom senso de nos ajudar a refletir. É isso aí. Vigiai e orai, incessantemente. Vigiai e orai,